Vamos a dar inicio a esta última sesión de Transincorporados 2, que se titula Democracia en Llamas. Nuestros ponentes esta tarde son Suzanne Vollmer, que nos visita, viene de Coventry University en el Reino Unido, y Charles Feitosa, del programa de posgraduación en Artes Escénicas de la Universidad Federal do Estado do Rio de Janeiro. Los voy a presentar a los dos. Breves introducciones. Van a hacer una presentación cada uno de aproximadamente 30 minutos y de ahí tendremos tiempo, ojalá unos 30 minutos, para conversación y discusión con todos ustedes. La doctora Suzanne Vollmer is a reader in dance in Coventry University in the Center for Dance Research. Her research areas son aesthetic theory, concepts of the body, mediality, historicity, and politicality of dance and performance art. Her publications include media practices, social movements, and performativity, which she edited with M. Lundenborg and Charles Retsch, published in 2018, and Choreography as a Medium of Protest in the Dance Research Journal. Following Dr. Vollmer, we have the pleasure of having Dr. Charles Feitosa with us. He is a doctor in philosophy by the Universidade de Freiburg in Germany. He's a professor and a researcher in the postgraduate program in theater arts at UniRio, co-coordinator of the International Symposium Azim Falu Nietzsche. I said, thus spoke Nietzsche, would be the translation. Tengo los idiomas cruzadísimos. He's the coordinator of Pop Lab, laboratorio de estudios en filosofía pop, autor, entre otros, del libro Explicando a la filosofía con arte, que ganó el premio Jabuti el año 2005. Así que por favor démosles la bienvenida y Suzanne, adelante. Sí, muchas gracias por la introducción. Buen día. And that's all I can do in this language. So sorry. Thank you very much. And I also want to again thank the organizers, Sergio, Licia, Maria Ines, from really the bottom of my heart to having us here. So I'm really very happy. Thanks a lot. Oh yeah, there we are again. That's fine. So the context of my presentation today is protest in the, let's say, so-called era of social media, like protests like 1 Billion Rising, Occupy Wall Street, the Arab Spring. And it has been said that, oh, this is a new quality of social movement because of social media. There are a couple of, there's actually a discussion going on in social movement studies, which one side would be with Manuel Castells, giving a very positivist account of, oh yes, social media is so great, the Arab Spring was only possible because of that, and being very optimistic, you could say. And there's another side which has quite a weight, and I just pick one of them, which is Stefania Milan, who says, yes, this is all very well, but on one hand you could say there has been also protest before, I mean before social media. And then on the other hand, as we also all know, there is this possibility of tracking people, of doing digital surveillance by acting via social media. So it's not that, oh, we're all very safe because we can sort of anonymously express our thoughts on social media. So just to give you this frame, because on the other hand, there has been in social movement studies a huge attention, you can say, on the question of protest in the digital era and so on. And then all of a sudden some said, oh, but there's also the body, oh, how do we deal with it? And I was like, oh, that's funny. I mean, let's go to dance studies because we deal with it all the time. And I think the body still is very, very important in protests. So that means on-site protests in the physical public sphere. As we all know, we're having vulnerable bodies on-site.
that are sometimes even detained, like most recently in Turkey, or that are even murdered, like Marielle Franco. So the body matters, and it's not only about online protesting. But it's interesting to look at the interrelations. And this is actually my focus today, because I'm actually interested in the interrelation of the public sphere in a physical sense, like going to protests and marches on the street, but then also virtually and online. The second focus I'm interested in is that protest, I would say, doesn't necessarily mean that it has an emancipatory impact. So we all think, oh, we're going protesting, we go on the streets, so this is emancipation. The interesting thing is that there are also power structures at hand that sometimes can be regressive, that have to deal with autocracy sometimes, with hierarchy, and so on. And also, for sure, with the government. I'm taking choreography here, actually, as a keyword, as a search formula, you could say, that I find here very helpful, because you can use it on one hand as an analytical, as a descriptive tool to see what is going on online and on-site. You can use it as an explanatory tool, and you can also use choreography for sure as a practical tool in order to set up a protest on the street, for example. But I will talk about this less in this paper today. So I'm interested in choreography as a working concept because I think you can detect modes of protest, like, for example, how are the spatial arrangements in a certain space on site, for example. What are the organization principles? What is happening if a protest is shaped like this or like that, and so on. But you can also, as I said, detect power relations inherent in protest, be it hierarchies, let them be flat, bottom up, top down, grassroots, or whatsoever. And this you can actually do online and on-site. And I will delve into this during my paper a little more. I'm using the term of the choreomedial, and I come to this in a second. It's actually a planned research project we have, and it's just in the mode of application. I'm very much hoping that we get the money, because then also researchers from Brazil will be involved, as well as Turkey, which are two very interesting and very important sites of protest these days. So in my paper, I will sketch the concept of this idea, what is choreography here in this respect, what does choreomedial mean, and I will then go a little bit more in depth into examples of choreographies of protest and power relations, or rather, let's say, hierarchical orders. So choreomediality, and this is just really a brief draft, means for me, on one hand, that choreography is always already a medium, I would say, of dance movement. So you could say that that dance is actually the medium of movement. So the way there is a certain shape, sometimes there is a certain rhythm, and then there comes choreography. So you could actually say choreography is actually the second medium that sort of further shapes dancing, that has certain orders, certain steps, and so on. In politics, this idea of choreomediality is that choreography can be a medium of protest, so you can actually script movements on site, having flash mobs, certain tactics, occupying space, and so on, which I would say is following choreographic principles. And then also you can do this online. So you can actually check the choreographic setup, or the staging, I would say, of protests. So the way websites present themselves, the way websites present protests, the way they put postings, but also interrelations in real time between social media and on-site protesting. For example, you're in a protest, you're twittering, for example, oh, there's police, oh no, let's just go this way, and then you just sort of reshape your movement by sort of connecting both spheres, online and on-site. And this is where the choreomedial, as a kind of a working concept, I would say, comes in. So I'm coming to the first part. This is a rather brief, let's say, theoretical shaping of this idea of choreomediality, and I will give some references. And the first, of course, is Randy Martin, our dear late colleague. And Randy Martin, already in the 1980s, actually before going into this idea of dance and politics, talks about the body as a, quote, mediating agent in dance productions. So he's really talking about dance productions here, stage dance. And he's talking about
a circuit of social relations between, quote, conceiver, performer, and consumer. So we can say, I mean, in that time, maybe today this is a rather traditional concept of choreography, that you have somebody who creates, then people who perform, and people who perceive. I guess this is nowadays rather blurred in contemporary choreography, because also dancers are choreographers, sometimes audiences are participating, and the same holds true, for example, for political choreographies like flash mobs, where people are sort of interfering, mingling, and so on. But I found this concept pretty interesting because it follows this idea of mediation, a circulation among social bodies, and this is where I find René Martin pretty valid. There is a similar idea put up by Andrew Hewitt, which also I guess some of you know, in his book Social Choreography, where he talks about social choreography as an aesthetic ordering model of society and sociability. His starting point is Schiller, Friedrich Schiller, and I have some issues with that, and I won't go into detail here. I think there's a little more to choreography than Friedrich Schiller, whatever. But but whatever. What I find interesting here in Andrew Hewitt's concept is actually the choreography serves as a mediation of certain social orders, of organized setups, you could say. But then I would say, okay, but choreography is not only something fixed, so somebody sits there, writes a certain order and steps, and you go there and you have to execute it. It can be also arranged and rearranged in real time. It can be subverted. And also, choreography is not only about something orderly or ordering something. And this is actually something that Bojana Cvejic and Anna Vujanovic are pointing out, because they rather conceive of choreography as a, quote, messy, uncontrolled, disruptive procedure. And what is interesting is that they say that certain normative orders, be it in politics, be it in choreography, are actually visible in the very moments of disturbance. So in the moment you disturb something, you realize, oh, this is the normative order. Aha, this is actually the thing we are going against. So where does the choreomedial come in here? And this is also only very brief. My hypothesis would be that the choreomedial is the creating of protest, so bodies, space, structures, organizations, the conveying and the communicating of protest, so the way you communicate it on the street, but also in social media. So it's literally the mediation of a, in brackets, social movement, you could say. As I was mentioning in the beginning, I would say that these kind of movements, social movements, as we all know, are not only emancipatory, full of respect, or disruptive, but you can also delineate certain hierarchical tendencies as well, even in social movements that are meant to be rhizomatic, and I come to that in the last third of my paper. André Lepecki, and we already heard about him in the course of this conference, he talks about choreopolitics as alternative choreographies articulated in theater in that respect, so he talks about dance as an art form here, and the so-called choreopolice, which are, quote, contemporary mechanisms of control, like policing the city, policing a certain site, and so on. And I found it really interesting in a panel on Thursday, Claudio Rezende Ribeiro was saying that you can sometimes find in certain social movements so-called would-be choreopolitics. And I found this idea really interesting, that they thought we're really emancipatory, we let everybody participate. Oh, but maybe it's actually going the other way. And I found it worth to think about this. So as I said, it's not only about bodies, it can be also movements, posts, the organization of website in the online space-time, for example, social media, that can fall under this idea of choreography, or choreography as a medium of protest, as I would like to suggest. And with this brief and pretty dense, I know, sorry about that, theoretical setup, I will come to my examples, but first, so with the examples that some of them I will talk a little more about, some I will just actually sort of tick the boxes. I'm going through these examples with these aspects, which is subversion, disruption, and then regulation, which is more the larger part, because I think we heard a lot about emancipatory protests, and I found it really interesting, but what's with the other ones?
So the first is choreographic subversion, and with subversion I mean subversion of existing orders, restraints, certain orders the authorities impose upon people. And there is one very famous example, I assume some of you might know it, and this is Anna Halprin's actually artistic action, or in the first place artistic action, which is called blank placard dance. Does some of you know blank placard dance? Okay, then I'm really going to explain. So what was, the thing was that she did this in 1970. There had been several reenactments now, just most recently. The action was done with dancers from her dancers workshop, and it was in the realm of, 1970s in San Francisco, protests against the Vietnam War. So there was actually a political idea or a political motivation behind it. But she actually set up, you could say, a choreographic demonstration. And so what they did was, the idea was that, and this is interesting because some historians write about it and said, yeah, everybody was totally dressed in white. And then I saw the photo, okay, and I thought like, oh no, that wasn't true, obviously. Whatever. The idea was apparently to more or less dress in white as a symbol and to carry blank placards, so placards where nothing is written on. And they did this in the streets of San Francisco. And what happened then was that passers-by, people who didn't know about it, they asked the dancers, but what are you protesting against? And then, yeah, well, fair enough. And then the dancers said, what do you want to protest against? And so they collected actually what they wanted to protest against, like for sure Vietnam War was really an issue, but also other things, and they wrote it on the placards. And for whichever reason, I couldn't find any photo with these slogans on. So I really have to delve into this more in depth. But this is archival work. And what was also very interesting, and this is why I'm also saying it has been a choreographed protest, that the task they got from Anna Halprin was that each dancer has to be 10 feet apart from the next dancer. And this was why the government of the city of San Francisco says that everything where people are closer together, like that means closer than 10 feet, is a protest. So what they actually did is they avoided it being a protest because this whole thing, this action or this intervention wasn't allowed, or they didn't have an authorization. So what they actually did, they kept the space. And by this it was, you could say, an artistic choreography. But in the moment they wrote the slogans on the placards, it actually transformed into a political protest. And this is what I'm really, really interested in, the moment, and this is why I'm saying choreography as a medium of protest, because it mediates into politics. So something maybe also very everyday life can mediate into something artistic, which again mediates into something political. So these ideas of mediation I'm really interested in. Another very brief example, because I'm sure you really have seen this and know you know this, is 2013 during the Gezi Park protests in Istanbul, the Duran Adam, the standing man, which was actually Erdem Gündüz, who is a dancer and choreographer, who was just standing there facing the Atatürk Center at Taksim Square. And he subverted, and this is again a subversion of order, actually the prohibition of public gathering, because it's just not forbidden to stand there, because he could have been waiting for the bus or just stand around or whatever. And the interesting thing was, and there are videos on the web if you want to pursue this a little further, that actually the police didn't know what to do with him. They were sort of, they got his backpack, they were looking around, but then they couldn't just take him away because it's not forbidden to stand there. And then, of course, the whole thing became viral because it was clear it was a political action. People were joining. It was posted on social media. So here we have this change of choreography, or the choreomedial, where actually you have an everyday life gesture mediating into something political by the medium of a dancer, and then it mediates again into social media. So these are the mediations I'm talking about. With this, I come to disruption. And here I just want to give one example, and this is the Israeli group Public Movement. And in 2006, they did a performance that was called How Long Is Now? Public Movement is actually very well known for actions where you really don't know if this is real life or is it fiction. So they do risky things and so on, and sometimes it looks like, oh wow, this is real, but it's staged. And what they did here was actually very simple. They did circular dances that actually everybody knows in Israel.
And they used a song, and with the song goes a circular dance. And is Zohan here? Because can you read this for me? Because I don't speak Hebrew. Otla Haftadai. Oh, thank you so much. So they used this song, and they did circular dances where everybody could join in, because it was very easy, because everybody in Israel knows them. Oliver Marchat, who wrote about these actions, said that this Odlo Havati, was actually what was initially a state choreography. So the songs, the folk songs, the dances were actually invented by the state of Israel from the 1940s on, in order to create a certain identity for all the immigrants who came to Israel, in order to connect via music and dance, interestingly enough, to a certain national identity. So everybody knows it. What then was interesting is that this action from 2006 has been reenacted in 2011, when there were huge protests in Tel Aviv because of property prices rising, housing prices rising. People were with tents on the streets. There were a lot of marches and rallies. And public movement used this, how long is now, in order to really block a street. And the interesting thing was, in the moment they went there, they sang the song, they went circular. Many people were joining, and they were actually blocking the traffic. And you can say disrupting, and this is why I'm calling it disruption, the flow of the city. And actually, and this is interesting, re-articulating a state choreography into something subversive. So they actually do it the other way around, if you want to say so. Okay, just check the time. Oh, it's too good. Good. With this, I come to the third part, and this is choreographic regulation. And as I said, I will spend a little more time on that. My first example is 1 Billion Rising. 1 Billion Rising is a protest against violence against women. It's actually a flash mob that happens every year on Valentine's Day. So Valentine's Day is the 14th of February. And it's happening all over the world. I couldn't find that many in Brazil, or actually I found one in Sao Paulo, but this was rather a march, so it wasn't really a flash mob. I found that interesting. But they are in Africa, in Asia, in Germany, in England. Have a different date for Valentine's Day. Yeah, maybe. Yeah, but it's interesting that you say this, because, and this would be also my critique, and that what many are critiquing, because there is one song from Tina Clark, it's called Break the Chain. There is a set choreography, which is sort of pop moves and hip hop, and then you would say, yeah, but okay, but maybe people have a different idea of dancing, or a different idea, and then since last year you can also add your own song, but it's sort of saying, okay, we are all women, we are all the same, and we all do MTV moves. Yeah. So that's a bit, this would be my critique. However, I just want to share with you one example, which is in Africa, in Nigeria. And you can find all these videos on the website of 1 Billion Rising. And I show them first, 2 very brief clips, and then I'll talk a little bit about it. I raise my arms to the sky. On my knees I pray. I'm not afraid anymore. I will walk through that door. Dance, rise, walk. Dance, rise. I can see a world where we all live, safe and free from all oppression. So you can see it's pretty much, it's sort of mimetic, where I rise my arm up to the sky and so on. So now comes the second one. Daddy's holy, no more excuses, no more abuses. We are mothers, we are teachers, we are beautiful, beautiful creatures. Dancers of love, dancers of dreams, dancers of had enough, dancers. So what you have seen, it's meant to be sort of emancipating, liberating, women joining together.
what is interesting, it's mostly women. In Africa, you can see many examples with men, which I find great. But what I find interesting here is, I thought, like, first of all, I mean, this looks very much like a staged video. It's not, it's really taken from the live event, but sort of post-produced, I don't know, maybe by 1 Billion Rising, which I found very strange, first of all. Then it has this black and white aesthetic where I feel really everything aches when I, like, it's Africa, it's black and white. I mean, weren't they thinking? And then it's really, what I found really interesting is, like, the boys are in the front, the women are behind. And you can also, you saw this in the second clip, so the women are sort of behind, the men are leading, yeah. And these there are so many contradictions in this movement. I could go on and on and on. This is really just for you to get an idea about it. So that's quite problematic. And I would say that there are certain regulations that are sort of shifting this idea of emancipation a little bit to the margins, you could say. On one hand, we can say, this thing is happening annually. A flash mob is meant to be tactics. I mean, Regina Miranda was talking about this yesterday, about tactics, the unexpected. All of a sudden, something happens, then it's gone. As Michel Desserteaux puts it, versus strategy, which is sort of you own the place, and so on. It's institutionalized. So actually, 1 Billion Rising is institutionalized. It's a strategy, you could say. And also, there is regulation. Or let's say, no, just to put this short note, but then the question is, and I can't answer this here, okay, but maybe the protest is effective, but how would we measure this? Because I don't see any statistics that say, okay, violence against women has been sinking or shrinking. So that's sort of the question. So is it good to do it every year so that everybody always sees it, or is it rather a kind of feel-good protest? I don't know. Also, in terms of regulation, and I will talk about this a little bit more now, is the arrangement of the website. So to go again into the online public sphere, which in the first moment, this is the start page of the website, looks sort of grassroots-like. It overwhelms you with loads of text, and it's really hard to find the videos. You have to click through everything. It looks sort of a little bit chaotic. It looks pretty much grassroots-like, and you have the impression, oh, wow, just everybody can sort of put his or her contents on that. But if you look more closely, and it's really hard work, you find, there's a website that says, there's Eve Ensler. And Eve Ensler is a New York-based theater director who, for example, did the Vagina monologues. And she's behind 1 Billion Rising. It was actually her idea. She initiated this. But she sort of hides sort of behind in the back, which I found interesting. And if you then go further on, you actually even find a certain kind of leadership. Because it's not that everybody just does something. No, there are global coordinators. There is, for example, Monica Wilson, the 1 Billion Rising director. Then there are local directors and co-directors and sub-directors and so on and so on and so on. And I was like, this looks rather very much top-down. It's actually not a grassroots movement here. And I found this pretty interesting also in terms of, if we go back to choreography, I would say how Eve Ensler or her organization carefully arranges this movement, stages this movement on the website as being grassroots, which I would say is actually a choreographic strategy. Another example I want to talk about is Occupy Wall Street. That was the thing it began with. The website is very interesting because if you want to do research on Occupy Wall Street, go to the website. Everything is meticulously documented. It's thrilling. It's really amazing. And as you surely know, Occupy followed this idea of the leaderless movement, or rather another model of leadership. And I just want to show you a photograph of Occupy Boston in 2012. And right beside this photo, you find the following quote, which I want to share with you. Our movement is without a formal leadership structure, in order to foster an environment where individuals can act as leaders when they are best prepared to do so, and so that we do not reproduce the power inequalities that plague our society. So, sorry for making these faces, but I thought, like, oh yes, in the first place, what does it mean best prepared? So when am I best prepared to be a leader? Why should I be a leader at all?
And then I thought, this is very strange, because they put this at the side of this photograph. And this photograph, to me, is a totally conventional top-down event. So there is a person, I don't know whether she's a woman or a man, that is on a stage. It's somewhat elevated. The person is somewhat elevated. She speaks to people listening to him or her, being somewhat not elevated, and so on and so on. So I thought, that's pretty strange. Then I was looking further on the website, and there was a link called, a tag called action. And I thought, yeah, I go on action. But when I went on the action link, it was all full of theory. There was only theory, and I was like, I mean, I'm not afraid of theory, quite the contrary, but I was pretty surprised to see this. And when you go to this action link and the theory, you find the book by Boyd and Mitchell called Beautiful Trouble, A Toolbox for Revolution. And it's interesting, you can download it, it's for free online. What's actually interesting here is that Boyd and Mitchell follow the idea of bottom-up leadership, so versus vertical, top-down versus commanding leaders. And also, again, here I want to share a quote from the book. They say, "There's a style of leadership which is far more bottom-up, in which the job of the supportive, enabling leader is to set up a lateral organizational structure with a compelling, inspiring vision, and then spend his/her time encouraging others to participate and assisting them in maximizing their creative contributions." So I thought, I'm having a problem with that again, because this is really rather a very paternal idea of there is the leader or the enabling person that enables others and reaches out a hand and so on, which is a really Kantian idea. So you have the good leader who's doing everything well and who sort of enables the others. And also the idea is that one person, this sort of good leader person, is setting the structures. It's not the collective that sets the structures, even though the structures should be lateral. So I had the impression, oh, there's rather some hidden top-down thing in here. For sure, the problem, and I want just briefly, I couldn't get this on one slide, sorry. There is Mika M. White, who seems to be one of these leaders they are talking about. So, Zeynep Tufekci actually talks about this problem of leadership as a tactical freeze. Because on one hand, there is this idea of leaderlessness, but then how do you negotiate with the authorities? This is always a problem. You have many people, the authority only want one, or a small, tiny group they negotiate with. In Gezi Park, and she wrote a lot about the Gezi Park movement in her book, they built small forum groups to discuss these problems, to try to figure out how do we deal with the authorities. Then sort of history meant otherwise, and Gezi Park had just been wiped away before they could do so. Tufekci also mentions the problem or the disadvantage of what she calls autocracy. So autocracy means in the way the movement was organized on site, that whoever was there did the tasks or did the things that were needed. And the thing then, on the other hand, is, but who can afford to be there the whole time in such a movement, in an occupation, and so on? So actually people who can afford to be there very long actually become certain kind of leaders because they do a lot of things, which actually can be a problem. And also online, there are some people who just are maybe more articulate, they can say more, for example, like Mika M. White in Occupy movement. And then all of a sudden, they become, as Tufekci says, de facto spokesperson. And also de facto spokesperson by the way that, for example, they get many likes. So maybe sometimes they can't even influence us, but the anonymous masses say, oh, we like this, we like that. And then this person is sort of pushed to the top without him or her willing to do so, because the masses like him. Or like, I say masses because you just don't know who liked somebody, because it's all anonymous. So what I found interesting here, it's sometimes it's really people deciding about hierarchies like Eve Ensler and sort of hiding them. But then we have also the choreography of the anonymous online masses that actually decide about hierarchies, that decide about who's important, who's an influencer, or who's not. Surely there is the problem of the sustainability of protests. So how do we sustain a protest and just have a polyphony of voices, not having only one or a group speaking? But then how do we sustain it? Do we have to rethink models of leadership? This would be many, many questions that I can't answer here, but it may be interesting for the discussion. So what is really interesting, and I come slightly to the end, but I just want to delve a little bit deeper into this idea of the digital.
that we have digital media as organizing agents, algorithms as organizing agents that can decide about hierarchies. Or this is what Bennett and Segerberg are saying when they talk about collective and connective action. So they say there is collective action, people doing things online and on-site, and there's the connective action, the connection of the internet that sort of builds certain structures that we sometimes can't influence, and that are co-producing actually activism. So you could say, I mean, in a very bad sense, you could say the machines are actually producing or co-producing activism as well. So there is partly the possibility to influence this. For example, 1 Billion Rising tries to do so by sort of meticulously rearranging their website, really having a grip on the videos. But then, on the other hand, it's partly just a self-organizing system in the virtual public sphere, for example, via cloud protesting that sort of decides how the protest goes. And sometimes you can't even control it anymore. So with this, I come to the end, actually. And I just want to say that the idea of the Courier Medial here, to say it again for me, is on one hand a tool really to shape a protest, just how you do it on site. You try to find tactics and strategies, but you can also, in an academic perspective, use it as a tool for movement analysis in order to understand movements, to understand their contents. And I would say that choreography enables to see how a protest is organized online and on-site, how it does gain attention, who gains attention, like the media, politicians, politics, certain influencers. But it also shows, and this is what I wanted to talk about, the emancipatory and governing principles of protest. So it really shows the power relations inherent in protests, and it shows us sometimes that a protest sometimes is not as democratic, not as emancipatory as we thought it would be. And it would now, we could pose many questions. Okay, how do we deal with it? How do we reshape protests in order to make it more emancipatory? How do we avoid becoming leaders if we don't want to, and so on and so on and so on. So there are a lot of questions. Also, I didn't cover the whole question of governmental choreographies, choreo policing, autocracies, which is also another perspective we hope that we can cover in our research project. That's it for now. I thank you very much for your attention, and I'm very happy to hear Charles now. Thank you. Boa tarde, pessoal. Queria também dizer que eu estou feliz, agradecer ao Sérgio, a coordenação do evento, pelo convite. Dizer que eu estou um pouco tenso, porque é bastante responsabilidade fazer a última fala de um evento. É uma honra. Mas eu fiquei pensando assim, será que o Sérgio estava lá na casa dele, ele pensou, o que a gente faz com essa palestra do Charles? Não se encaixa em nada. Ninguém entende filosofia. Deixa para o final, o pessoal já vai estar cansado, está feliz de terminar. Mas eu penso que isso aqui é meio fim, meio começo, uma espécie de transição para os próximos eventos, ou para as conversas que a gente vai ter lá na Pedra Sal. Então, duas coisas prévias. Primeiro, eu falo muito, gosto de falar, mas é difícil me manter nos 30 minutos. Então, eu pensei em fazer um resumo da fala inteira, em 1 minuto, para vocês meio assim, já saberem qual é o fim da história e a gente vê o que dá para apresentar. Então, eu apresentei uma coisa que eu não costumo fazer, que é um roteirozinho. Então, o que é o primeiro ponto? Eu quero contar em que contexto surgiu essa ideia de pensar um pouco sobre a relação entre os corpos e as ruas, e tem a ver com o fato que, na época que eu passei o tema para o Sérgio, a gente estava completando 5 anos das Jornadas de Junho. Então, o primeiro ponto é um pouco minhas impressões, o que ficou, e por que é importante, eu acho uma tarefa importante pensar a relação entre corpo e rua. Aí, filósofo já meio que se distrai, né? Então, nesse meio caminho, apareceu o tema do vandalismo, porque as pessoas eram chamadas de vândalos, e eu pensei, opa, isso é um tema interessante, o filósofo gosta de problematizar os conceitos, e aí eu faço um discurso pensando o que quer dizer, de onde vem isso,
quais os diferentes tipos de vandalismo, que todo mundo fala de vandalismo o tempo todo, mas, né, a gente não pensa muito sobre o que é vandalismo. O terceiro ponto é o cerne da fala, que é essa relação entre o corpo da e na rua. São só questões, mas eu queria pensar um pouco sobre a relação entre corpo e cidade, a ideia que é muito antiga, que a cidade é vista como um corpo, e o inverso um pouco também, né, que o corpo é visto como a cidade, essa metáfora, e pensar também formas, qual é se o corpo precisa da rua e a rua precisa do corpo, de que maneira. São esses dois temas. E, no final, se a gente chegar lá, é uma tese que eu tenho, que eu sou fã da pós-modernidade. Tenho logo manter essa posição. Eu não gosto quando falam mal do pós-moderno, quando começam a falar assim, esse mundo fragmentado, o amor líquido, tudo é pós-moderno. E eu acho o pós-moderno um conceito mais interessante do que isso, muito potente. E todas as críticas que são feitas contra o pós-moderno, acho que tem a ver com uma coisa chamada hipermoderno, ultramoderno, supermoderno, megamoderno, que é a modernidade tardia. E aí eu queria fazer só uma distinção sobre isso e me perguntar qual seria a tarefa, ou as tarefas de uma construção arte política, se a gente pensa que a gente está vivendo uma hipermodernidade. Eu acho que muda o contexto. Dizer que vai ser um bom complemento em relação à fala do Suzane, porque, vocês sabem, os filósofos gostam também de ser do contra. Quando está todo mundo otimista e satisfeito, o filósofo chega para trazer problemas. E quando está todo mundo meio desesperado, e sem esperança, e sem perspectiva de futuro, os filósofos, às vezes, vêm com uma perspectiva um pouco otimista. A minha fala, ao contrário da Suzana, é um pouco otimista em relação às perspectivas que a gente tem pela frente, por mais que isso pareça difícil de ser visto. Vai ter um evento em novembro, não é? Chamando de Filosofia em Tempos Sombrios, que é a sensação que todo mundo está tendo agora, estamos vivendo tempos sombrios. Tudo bem, é isso que eu vou falar. Quando eu pensei no título, então, eu estava pensando nos 5 anos da jornada. E eu estava um pouco tenso, porque estava tendo um monte de colóquio, artigo, entrevistas sobre 2013, e eu comecei a perceber uma certa guerra de interpretações, cada um tentando capturar ou explicar, cada um à sua maneira, o que aconteceu. Já em 2013 era assim, todos aqui devem ter participado disso. Na época, estava fazendo pós-doutorado em Paris e estava fazendo uma pesquisa sobre niilismo no Brasil, e alguns amigos meus me escreveram me perguntando se eu tinha uma explicação para o que estava acontecendo. Lógico que eu não tinha, mas eu me lembro, uma coisa muito peculiar, é que o meu departamento de filosofia da universidade propôs, em junho ainda, no começo, um debate sobre 2013, que eu achei muito legal, e eu sugeri que os meus colegas convidassem as pessoas que estavam na rua, que era a mídia ninja, o pessoal do Black Bloc, e um professor de sociologia, que eu não vou dizer o nome, porque eu não estou bebendo, só lá depois, na Pedra do Sal, ele disse assim, isso aqui é uma universidade, a gente não convida pessoas de fora para vir aqui. Nós, professores, vamos explicar para os alunos o que está acontecendo. Eu fiquei bastante chocado com a concepção de universidade dele. Mas, desde então, a época, tinha essa pergunta, o que é que está acontecendo, iniciativas de tentar explicar, uma coisa que eu passei a chamar de explica-apropriação, ou seja, uma tentativa de capturar cada um para o seu lado. É interessante que direita e esquerda falharam, nesse sentido de compreender o que aconteceu, pelo menos a hipótese que eu defenderia aqui. A direita os viu como vândalos e os puniu com rigor. Vocês viram a condenação dos 23, entre eles uma filósofa, em que o juiz escreveu como personalidades distorcidas, voltando para uma coisa da psicologia do século, sei lá, 13, alguma coisa assim. Mas a esquerda tradicional também falhou, porque não foi capaz de entender um tipo diferente de protesto que estava acontecendo, que não era tanto, pelo menos ali no início, não era tanto com bandeira, não era tanto com sindicato, não era tanto com carro de som,
estava acontecendo algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver. E eu tenho a impressão, só uma hipótese, eu voltei para o Brasil em julho e tive tempo ainda de participar de algumas manifestações, mas eu tenho a sensação, é só uma hipótese, que esses movimentos foram ocupados por um pessoal mais de direita e mais conservador, porque a esquerda tradicional partidária deixou um campo em aberto, uma lacuna, porque se sentiu ameaçada, não soube escutar, não soube entender um outro tipo de protesto e de crítica. Isso é uma coisa que me parece importante. Então, estava preocupado um pouco com o legado dessa história toda. E aí teve um filósofo, que eu também não vou dizer o nome, da USP, que interpretou o legado de 2013, isso agora em junho, como sendo essa polarização que está acontecendo atualmente entre coxinhas e mortadela, alguma coisa, Bolsonaro e Lula, e que o Brasil teria perdido a sua unidade política e que a tarefa para as eleições é reconstituir essa unidade como nação. Isso é muito complicado. Primeiro, porque eu acho que nunca existiu essa unidade. Né? Jamais, nunca, em nenhum momento da nossa história tal unidade existiu. Eu acho que se alguma coisa é legada aos 13 é radicalizar, expor a falta de unidade na nossa sociedade. E a outra observação que eu queria fazer, eu não sei vocês, eu tenho um irmão que vota no Bolsonaro, tenho colegas. Eu acho, por pior que mais doloroso que seja, a polarização tem algo de positivo. Aí havia um lado otimista. Eu sinto que a gente está evoluindo como sociedade. A polarização é um indício de amadurecimento político, se a gente for contrastar com alguma coisa que sempre teve no Brasil e tem até hoje, que é uma certa indeterminação, um certo tanto faz. Eu me lembro que, num outro momento em que essas polarizações começaram, foi na abertura política, a primeira eleição Collor e Lula, eu costumo contar isso, que eu estava com um amigo alemão num ônibus e a gente ouviu um papo de duas meninas conversando e elas dizendo assim, uma disse, se o Lula ganhar, em 89, vai ter um super show no aterro com Chico Caetano, vai ser maior barato. Aí ficou aquele silêncio. Daqui a pouco a amiga perguntou, mas e se o Collor ganhar? Porque era na véspera, podia ser qualquer um. Aí ela pensou e disse, aí vai ter outro show, com outros artistas, na Barra da Tijuca, e vai ser legal também, tudo bem, tudo tranquilo. E esse meu amigo alemão ficou me olhando assim, que isso? Ele entendia português, mas ele não entendia esse tanto faz. E esse tanto faz, hoje ele continua com a ideia de que todos os políticos são iguais, todos os políticos são corruptos, essa incapacidade de fazer nuances, né, de avaliação, tudo é igual. Então, a polarização, a meu ver, por mais que doa, é um índice de amadurecimento se a gente conseguir sobreviver a isso. É claro. Então, isso é só a introdução para dizer que, em junho, eu comecei a pensar sobre o que seria o legado, também não tenho a resposta, mas uma coisa eu me lembro, a gente estava na rua, e lá em Paris eu participei de uma manifestação, foi a primeira manifestação ilegal na França, na história da França, organizada em apoio às jornadas de 2013. Mas eu fiquei me perguntando, poxa, como é que está a nossa relação com a rua? Isso fica uma tarefa, porque, eu não sei se vocês todos moram no Rio, de outra cidade, onde eu moro, Vila Isabel, as ruas estão desertas. Pouco por crise econômica, muitos bares fechados, Maracanã ficou muito tempo fechada, a UERJ ficou muito tempo fechada, mas a partir das 6h30 da tarde as pessoas têm medo de sair da rua. Quer dizer, a gente não está nem mais tanto indo na rua para o protesto, a gente não está indo mais na rua para nada. E é um medo, pelas questões de segurança, justificado, mas tem algo aí de controle social, quando a gente tem medo de ir para a rua. E você anda de carro no Rio à noite, você vê alguns bolsões de entretenimento, sei lá, em Botafogo, Baixo Leblon, onde tem um monte de gente, mas entre essas ilhas é completamente deserto, assustadoramente deserto. As ruas foram abandonadas, eu comecei a pensar, é uma tarefa que a gente tem que rever. Deixa eu só passar aqui.
eu ia só dizer que positivamente, não quer dizer que não teve legado nenhum, mas teve muita coisa que aconteceu desde então, o movimento de ocupação das escolas, e também os movimentos de tentativa de defender diversos parques que estavam sendo ameaçados de destruição, como o Parque Cocó, lá em Fortaleza, por ocasião de protestos em relação à morte da Marielle. Alguma coisa ecoou, não é essa divisão. Foto da ocupação. Aí, uma coisa que eu queria dizer é que, ao contrário de alguns dos meus colegas, eu não acho que 2013 surgiu do nada. Tinha uma coisa que estava acontecendo, fermentando antes, e aqui no Rio a gente teve em 2011 a Ocupa Cinelândia, em vários momentos no Brasil inteiro, e eu participei de um debate sobre formas novas e antigas de poder. Suzana, eu estou sentado, as pessoas estão em pé, isso é importante observar. E também coloquei a foto aí, porque desde que eu comecei a trabalhar com a galera de artes cênicas, eu sempre sou criticado, filósofo, só fala de longe, não vivencia o corpo. Eu estava lá na rua com a galera, conversando. Mas, dentro dessa discussão, eu me esbarrei com esse tema do vandalismo. É um pequeno excurso para o nosso problema, mas que, de alguma maneira, eu espero que faça uma curva para voltar. Porque filósofos gostam de implicar com terminologia. É um tema muito citado. Eu diria que a própria esquerda, setores de esquerda, também chamaram os manifestantes em 2013 de vândalos no início. E setores da esquerda mais tradicional afirmam, a meu ver, erroneamente, que o golpe começou em 2013. O 2013 é muito mais complexo do que isso. O que estava acontecendo ali no início era um tipo de protesto diferente, absolutamente justificado, que estava cobrando uma coerência do governo em relação aos compromissos que tinha assumido. Mas depois, todos nós sabemos, foi capturado pelas forças mais conservadoras. De qualquer forma, só uma observação que eu acho importante: esse termo deriva de um povo germânico, os vândalos, que costumavam invadir Roma. Eles não eram mais destruidores do que os outros povos que invadiram Roma, mas ficaram meio com a fama. E depois o nome começou a ser usado para designar essa atitude de destruição das coisas. Achei uma lista de descrição no dicionário do que é vandalismo, eu vou ler, mas não é uma lista de sugestões para vocês, tá? É só uma descrição do dicionário. Exemplos de vandalismo: jogar sal em gramados, cortar árvores sem permissão, jogar ovos, quebrar janelas, atear fogo, jogar tinta em paredes ou em casacos de pele de animal, riscar pintura de carros, jogar o seu sapato ou seu tênis na fiação elétrica, saquear lojas, inundar casas obstruindo os ralos e deixando as torneiras abertas. E aí tem uma lista infinita. Um pesquisador chamado Dario Gamboni, num livro de 1997, propôs uma distinção entre vandalismo e o vândalo e o iconoclasta, cuja origem etimológica é aquele que destrói as imagens. E a diferenciação que ele faz é: o vândalo destrói a destruição sem sentido. O iconoclasta, ele tem um projeto. Ele está destruindo porque ele está defendendo uma causa, uma ideia. Então, isso pensa bem da religião, quando Moisés destrói qual era o animal, não me lembro, um bezerro de ouro, porque não podiam se fazer ídolos, imagens, ele estava destruindo a imagem, ele estava sendo iconoclasta. Quando Jesus quebra todas as propriedades dos vendedores que estavam em torno da igreja, ele não estava sendo vândalo, ele estava sendo iconoclasta. Então, se a gente estiver quebrando alguma coisa, uma vitrine de um banco, e se um policial chegar e te prender vândalo, você pode dizer: não, eu sou um iconoclasta, eu tenho um projeto, derrubar o capitalismo. Mas aí tem alguns probleminhas em relação a essa distinção, que eu só queria fazer uma observação, é um desvio. Que eu fiquei pensando.
Eu, como forma de descrição, fiz meu doutorado em Freiburg, na Alemanha, no sul da Alemanha. E eu me lembro de ter visto, quando eu estava lá, nos anos 90, fotos da cidade após o bombardeio na Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que chamou muita atenção é que a catedral ficou intacta. Eles destruíram tudo, essa é uma forma de bombardeio que teve em junho, desculpe, em novembro de 1944, 3.000 pessoas morreram, mas a catedral ficou lá. E os alemães brincam que eles preservaram a catedral para poder voltar para visitar como turistas. E aí eu fiquei pensando, uma guerra em que se mata pessoas, historicamente se preserva um monumento histórico, uma igreja que tem mais de 1000 anos, não pode ser considerado vandalismo, então. Não é iconoclasta. E talvez a guerra perfeita seja uma guerra em que você mate todos os proprietários, mas preserve as propriedades, dentro dessa lógica. É um paradoxo que eu fiquei pensando. O outro paradoxo é que a gente pode considerar o vandalismo como uma forma de produção artística. Eu acho que o exemplo que eu gosto mais de citar é daquele performer italiano, Pinocelli, que primeiro urinou e depois deu umas marteladas no urinol do Duchamp. Lá no, acho que foi, ele fez isso várias vezes, mas eu acho que foi lá no Centro Georges Pompidou. E ele foi preso, está sendo processado, não sei como é que está a situação agora, mas exigiram dele, sei lá, 2 milhões de euros por ter destruído a obra, e ele falou, eu pago 200 euros, que é o preço que custa esse urinol em qualquer loja de construção. E aí teve uma longa discussão se o que ele fez era vandalismo, se era arte, e ele defendendo que o que ele fez estava no espírito do próprio Duchamp. Eu só estou na metade. O Handmade tinha essa coisa de contestar, virou mainstream, e ele recuperou a dimensão de contestação quando ele quebrou. Tem algo de interessante, de paradoxal aí. O grafite também é considerado vandalismo. O Banksy inventou esse conceito de brandalism, que seria uma coisa assim como marcaísmo, ou seja, há um vandalismo das corporações que nos obrigam a ver coisas sem perguntar a nossa opinião, e ele defende que a gente tem que também, sem pedir opinião para eles, fazer intervenções e alterações na rua. E peguei também uma passagem do Nietzsche, numa carta dele, em 1971, em que ele comenta rapidamente quando a Comuna de Paris começou a destruir monumentos, e ele fala, estou ouvindo com muita tristeza isso, mas, de alguma maneira, eu jamais atirei uma pedra em nenhum desses profanadores. De alguma coisa, eu fico meio em dúvida se a tarefa da arte é mesmo atingir missões altas e nunca dar conta, nunca estar aí para as pessoas pobres. Eu fico em dúvida em relação a isso. Então, ele diz, existe uma luta contra a cultura que pode ser considerada um crime, mas se a própria cultura for criminosa, o que podemos fazer? Um pouco esses paradoxos que eu queria levantar. O Klossowski comentou isso, dizendo que assumir o crime da cultura contra a miséria existente coloca em causa a cultura mesmo, uma cultura criminosa. Enfim, então a pergunta quer dizer, fazer a distinção, o que é vandalismo? A gente precisa se perguntar, mas existe um vandalismo de Estado, um vandalismo de cima, que a gente precisa considerar quando for julgar as ações na rua. Normalmente, isso aí é famoso, né? Vocês devem ter visto esse meme. Nosso ponto principal. Então, eu pensei em fazer alguma relação entre o corpo e a cidade, que é uma coisa antiga. O Platão, lá na República, compara essa cidade perfeita com um organismo, e ele compara a cidade perfeita com um corpo saudável. Ele diz uma cidade justa, bem organizada, que nem um corpo saudável, onde cada órgão está fazendo o seu papel, está cumprindo a sua função, e o todo fica bem. E ele também descreve o que é uma cidade injusta, que teria a ver com um corpo doentio, que é quando surgem pessoas que não tem mais nada o que fazer, porque todas as coisas importantes já foram assumidas, já tem padeiro, já tem leiteiro, já tem guarda, professor. Essa galera não tem nada o que fazer,
e acaba, então, escolhendo fazer algo que não serve para nada, que é arte. Né? E a decisão que ele faz é os artistas como se fosse um câncer, um excesso. São pessoas que estão sobrando, bem na lógica biológica do corpo como organismo, e elas estão ameaçando esse sistema do todo. Se a gente for ler a República, que eu não acho que tem textos melhores do Platão, ele propõe duas práticas. Ou a gente faz uma espécie de terapia, no sentido de controlar o crescimento dessas figuras ameaçadoras, aí ele diz, pode esse tipo de música, não pode aquele, poema só homenagem às virtudes, não pode beber muito, nada de orgia, tenta fazer umas regras, mas ele chega um momento e parece que ele conclui, não tem como controlar os artistas. Então é melhor expulsar, assim como, às vezes, no câncer, o único jeito é extirpar. Né? Essa relação entre o corpo e a cidade, ela é bem antiga, eu não vejo muito problema nela. O problema é que tipo de imagem de corpo está sendo pensado. E essa imagem tradicional do organismo, que tem um princípio de organização, cada parte funcionando em relação a algo meio central e que domina tudo. Dentro dessa lógica, as ruas foram pensadas como quê? Qual a imagem que vem logo a gente? As veias, né? São as artérias da cidade, porque é por onde circula o que dá vida à cidade. Então, tem um monte de texto sobre isso, comparando as outras cidades. Muitos planejadores urbanos pensaram a cidade como tendo um centro que seria o coração, onde estaria o governo, o comércio, e as ruas como as artérias onde ia circular. E eles pensaram muito em ruas de mão única, porque eles pensavam assim como nas veias, só vai numa direção, as ruas têm que ser de mão única também. Olha que bizarro, isso causou muitos engarrafamentos. Lembre-se disso na próxima vez que vocês estiverem no engarrafamento. Isso é algo peculiar. Ora, isso que eu falei das ruas estarem desertas é um fenômeno que já está sendo observado por um monte de gente, não é? Eu coloquei o Sennett, que é um cara que tem esse livro fantástico, relacionando a imagem do corpo com a da cidade, e que já fala dessa postura de só passar, a cidade feita só para o motorista, e o cara não olha mais a rua. Isso é algo que está sendo construído cada vez mais. Vou ver se eu consigo aqui terminar. O que me interessa é pensar como que a gente pode recuperar um sentido de rua, um sentido político de rua. Deixa eu ver, que eu fiquei pensando que tem um pouco talvez otimisticamente, tem que repensar isso depois da fala de Suzana, mas que tem um sentido meio carnavalesco dos protestos. Quem observou isso foi o Schechner, num texto chamado A Rua é um Palco, que foi traduzido em português, uma edição que o Zeca organizou, e que defende que tem algo meio de... as manifestações, os protestos políticos, é um momento em que uma certa desordem é instaurada. E ele comenta algo de muito interessante, que é que os desfiles do poder são feitos de forma linear, e o carnavalesco é de forma desorganizada, e os protestos podem ser tanto de forma linear. O poder quer organizar, dar linearidade aos protestos, né? Mas eles podem ser essa instalação da desordem. Queria falar um pouco sobre isso. Isso é uma foto do carnaval de Basel, que, impressionantemente, na Suíça, é o carnaval mais desorganizado que eu já vi, e que dá a sensação de que você está no carnaval, porque é um caos total, vários grupos indo em todas as direções possíveis, e não essa coisa linear do carnaval oficial do Rio de Janeiro, que a gente já conhece. Enfim... tem a ideia das manifestações, tem a ideia da gente ocupar a rua com performances, que é algo que tem acontecendo cada vez mais. Eu oriento pessoas que estão trabalhando com isso, que têm discutido isso, a questão do corpo na rua. Gosto especialmente dessa, não sei se vocês conhecem, chama Massa Ré, e é do menino chamado Edson Duarte, isso aí.
E a ideia foi feita a primeira vez em 2016, as pessoas iam andando de costas pela rua, atrás da camiseta estava escrito 1964, né? E as pessoas levam, acho que elas saíam da Cinelândia até a Central do Brasil, levava 3 horas nesse processo, e as pessoas iam provocando diversas reações, quebras de perspectiva para as pessoas. Uma outra que eu gosto muito, de uma ex-orientanda minha, que não sei se ela apresentou aqui, foi a Maria Baderna, Cecília, que se chama O Corpo Frágil, em que ela se enrola todo em papel, não, plástico bolha, como se fosse um objeto frágil que precisa ser protegido, e sai andando pelos lugares, entrando em meios de transporte extremamente lotados, e rola uma interação, as pessoas começam a perceber quão vulneráveis e frágeis os corpos delas mesmas são e não estão sendo tratados com respeito. Essa é uma forma interessante de ocupação das ruas. E sempre, de novo, no sentido de mostrar que eu vou para a rua, que é um outro tipo de experiência interessante, que é usar o projetor para fazer um tipo de manifestação que não deixa marcas, tem uma coisa efêmera, e que você pode hackear, de alguma maneira, as forças de controle. Não é? Um aspecto interessante. De qualquer maneira, o que eu queria bem que terminar para falar é que a gente... 2 ou 3 coisas. Que voltar a andar na rua já seria legal, como uma forma de reocupação. Não? Isso aí são coisas muito bacanas, mas se a gente pudesse... E eu não estou nem falando... para os trans, para os gays, é muito perigoso andar na rua em certos lugares. Mas agora, para os cidadãos em geral, está ficando perigoso. A gente tem que retomar a rua para nós, cidadãos, de uma maneira geral. Isso já colocaria como uma espécie de meta. E que a gente tem que protestar nas ruas, mas protestar também pelas ruas, né? Essa aqui é a ideia. E aí, uma ideia meio filosófica, que eu meio roubei da Judith Butler, desse texto, dessa palestra, Corpos em Aliança, 2011, que é bem legal, que ela defende que os corpos na rua eles mudam a materialidade, o espaço, transformam, ressignificam. E ela se baseia um pouco numa leitura da Hannah Arendt, que é da Condição Humana, que é mais ou menos assim, a gente precisa, ela diz assim, de espaço para fazer protestos, mas o espaço não existe antes do protesto. É o protesto que cria o espaço. É a ação coletiva, é estar lá, juntar com as pessoas, é que faz existir rua. A Hannah Arendt citava um ditado grego antigo que dizia assim: onde você estiver com outros, lá acontecerá polis. Você leva a cidade com você quando você encontra os outros. E a ideia, mais ou menos, da relação corpo e rua é que os corpos, em ação, coletivamente, fazem acontecer rua. Então, a pergunta é, que a gente tem que pensar, nesse momento que a rua está se tornando um lugar proibido, como que a gente pode reinventar a rua, porque não existe rua independente da gente, não existe rua prévia. E aí, meio que para fechar, mas deixando um monte de coisa de lado... Uma outra coisa que eu falo, que eles comparam muito os manifestantes com os zumbis, né, que estão vindo atacar a gente. Essa é uma outra tese minha. Mas isso, só para terminar, fechar mesmo, a filosofia está sendo expulsa das escolas, vocês sabem disso. E eu costumo dizer para os meus alunos que vão virar professores de filosofia que a gente tem que começar a trabalhar a filosofia fora da escola, nas ruas. Né, expandir, a gente não vai deixar de fazer filosofia porque ela está sendo proibida. E eu fico pensando, se a rua estiver sendo proibida para nós, para andar e para protestar, nós temos também que inventar outras ruas. É isso, pessoal. Obrigado. Minha pergunta é para o Charles sobre a questão das manifestações de 2013. Aquela época foi uma época em que a gente viu manifestações de milhões em outros países também. Né? As do Brasil até não foram as maiores. No Egito tiveram manifestações com 5 milhões de pessoas na rua, na Turquia também milhões de pessoas na rua, e a gente viu logo depois um golpe de Estado no Egito, um golpe no Brasil
e uma tentativa de golpe na Turquia que por pouco não deu certo. Você acha que tem como analisar os movimentos de 2013 sem analisar o contexto internacional? É possível entender esse movimento olhando só para o Brasil? Oi, boa noite. Minha pergunta também é para o Charles. Eu estava pensando aqui, quando você fala das ruas vazias, cidades vazias, que cidade é essa? Ou que eixo é esse que está vazio? Porque em muitos lugares tem muitas manifestações acontecendo ainda, talvez não na proporção que antigamente, mas se você pega regiões do norte do Rio de Janeiro... Oi? É difícil ver ruas vazias, né? Então, tipo assim, o eixo centro-zona sul realmente são ruas vazias. Então, cidade vazia para quem? Duas perguntas que eu não sei responder, ótimo. Mas, assim, que eu tendo a concordar com as duas. Assim, eu acho que tem que ser pensado no contexto. Por isso, eu até te queria chamar esse primeiro ponto de impressões de 2013, porque é difícil dar conta, só olhando para o Brasil, e sem olhar esse contexto inteiro, também fica muito complicado. Eu tenho minhas dúvidas, não sei se eu consegui argumentar isso, de que, do jeito que você colocou, todos esses movimentos geraram golpes. Tenho minhas dúvidas se tudo desenrolou da mesma maneira. Mas a gente teria que dar uma olhada, né, no que aconteceu, porque eu acho que aconteceram outras coisas também, mudanças também interessantes. De qualquer maneira, a pergunta é o que aconteceu aqui, e o que me incomoda, o que me inquieta, que eu acho que eu tenho que pensar, é que essa relação em arte e política não é só da gente, o que é muito legal, fazer performance no sentido político, fazer performance pública, mas inventar outras formas. E parece que a gente não está pronto ainda. Essa que é a questão. Parece que a gente não amadureceu. E é um pouco isso que eu queria dar um pouco de foco. Para essa parte que eu acabei não falando, a minha hipótese é que a gente está vivendo um mundo com muitas verdades, e isso vale também para outros países, tá? E aí tem duas ou três reações possíveis. Ou as pessoas param de acreditar em verdade, já que tem muita, nenhuma vale, ou as pessoas estão nostálgicas, querendo voltar a acreditar em uma verdade. Então, os fatos, de repente, na época do fake news, se tornaram algo... Todo mundo agora... A Folha de São Paulo diz que está aberta a opiniões, mas está fechada com os fatos. Como se os jornais colocassem os fatos neutramente. Então, de repente, uma fascinação pela realidade, pelos fatos, é uma reação por causa dessa multiplicidade. E aí eu fui pensando, poxa, a arte ensina para a gente a desconfiar da verdade única, desconfiar de quem não acredita em nada e a conviver com várias verdades e a suportar essa possibilidade. E eu fico achando, mas é uma coisa que a gente tem que fazer com calma, que isso que aconteceu lá não foi só resultado negativo. É algo que já estava fermentando antes, continua fermentando, e tudo isso que a gente está vendo é uma reação desesperada de quem sente que está perdendo poder, também nos outros lugares, e eu acho que a gente vai atravessar se a gente sobreviver. Não sei. Minha posição. E a sua pergunta também, tendo a concordar, é um risco de todo filósofo de dar umas generalizadas, né? E tem que pensar... Eu pensei sobre Madureira também, quando eu estava falando, mas também estava falando da minha impressão, de onde eu vivo, que também é cidade, e que não é a Zona Sul, é a Zona Norte, né? Porque as pessoas acham... uma vez eu fiz minha primeira aula no curso, falei sobre o meu projeto de filosofia pop, e um aluno saiu do meio dizendo: eu não vou ficar ouvindo filósofo da Zona Sul, falando de filosofia pop. Eu nem moro na Zona Sul. Sei que tem essas gradações, e sei que tem muitos lugares de resistência. Eu participei de um debate em teatro aqui no Centro Cidade, tinha pouquíssima gente, mas sei que está rolando muito lugar em que a coisa ferve, que é legal. Realmente um movimento de hip-hop, de rap.
Mas eu acho que isso não invalida a minha observação simultaneamente. E eu acho que mesmo ali pela Zona Oeste você pode constatar isso também. Não sei, minha pergunta, que tem bolsões onde algo está acontecendo e um grande deserto, e isso é uma forma de controle, onde não tem pessoas na rua, as pessoas estão com medo, fica mais fácil dominar. Algo para pensar. Eu queria fazer só levantar uma questão. Oi, Charles. Que é sobre... Eu acho que é uma questão parente dessa. Então, é para as duas pessoas da mesa. É que se a gente não fala muito de corpos e ruas que dizem muito respeito ao universo das nossas referências bibliográficas, porque eu estou basicamente de acordo com vários comentários que ambos apresentaram, mas eu fico pensando assim, os corpos evangélicos estão muito ativos nas ruas, de uma maneira particularmente surpreendente, e são corpos também, né? Quer dizer, então, eu tenho realmente uma impressão, assim, que é uma coisa que eu venho estando em crise com a minha pesquisa e com as coisas que eu vejo de vez em quando, no âmbito da universidade, quando a gente, evidentemente, sente que perdeu um determinado espaço, mas que é um espaço também que faz parte de um imaginário nosso de sociedade, que eu estou de acordo com você, que a gente está num momento, talvez, de ficar mais transparente a disputa pelo mundo imaginário, pelo universo político que nos interessa, aqui e ali. Mas acho que quando a gente fala de corpo na rua, eu tenho pensado muito nisso. Então, a questão é como é que nós, pesquisadoras e pesquisadores, podemos considerar esses corpos que são diferentes para caramba da nossa referência. Hoje cedo, numa das mesas, a gente está falando, eu falava um pouco dessa diferença de que sociedade, de como é que é esse lugar público, né? Como é que disputa os espaços. Então, minha pergunta é um pouco isso. Eu botei aqui, pensei numa multidão de corpos muito distintos que no Brasil podem ser, por exemplo, mapeados dentro do universo das igrejas pentecostais, que sintam nas ruas de uma maneira muito ativa e estão disputando esse espaço com a gente. Disputam de várias maneiras. Então, não só o Estado, porque a gente pensa nesse lugar, mas tem outra, né? Então, acho que queria um pouco ouvir se vocês têm algum comentário. ¿Puedo hacerlo en español? Es para Susan. ¿Me traducen al inglés? Sí. Ok. Quería preguntarte, Susan, porque hablas como de la red y el movimiento político, y me dio la impresión de que todos los como websites que estás citando, trabajando, son lo que le llamamos sites estáticos, ¿no? No son como las redes sociales, que son mucho más dinámicas. Y entonces me llamó un poco la atención, porque da la impresión de que si uno analiza Occupy Wall Street desde un lugar estático como es ese website, va a encontrar muchas más formas de ver verticalidades, pero si uno está en la rúa, ¿no?, de la calle, en Occupy Wall Street, la sensación de horizontalidad, y todos estábamos muy claros que estábamos luchando por una horizontalidad, no se trataba aquí que la estábamos logrando, pero era una lucha por la horizontalidad, y eso era lo más importante de Occupy Wall Street, creo yo. Y eso, obviamente, en un lugar estático, que no tiene movimiento, que no danza, es más difícil de ver. Entonces, no sé si tú haces una diferencia entre formas de red fuera. Y lo otro es, estoy pensando en el trabajo de Marcela Fuentes, una teórica argentina sobre la performance y las redes, y cómo ella trabaja, por ejemplo, movimientos que se dan en la red para saturar al poder, o sea, movimientos colectivos en la red para bajar sites que son fascistas, digamos. Entonces hay otras danzas que se dan a través de la red, ¿no es cierto?, que son más dinámicas, más como
el cuerpo. Quería saber qué pensabas. Gracias. Cesar, thank you very much for your question. Yeah, I mean what you're saying, of course, and thank you for pointing this out. This idea of aesthetic websites. I mean, this I guess especially holds true for 1 Billion Rising, and actually it's not surprisingly because it's a theater director being behind it. So, yeah, I mean there is a certain, and I would say a certain aesthetic strategy, and I would say choreographic strategy, and this was one part of my argument that I say this is carefully staged. So the way, because the protests are ongoing every year, and then they're reported about. So what do we do when the protest is not going on? So we obviously have to have a medium that we refer to, or also one Occupy Wall Street that is not happening anymore. So what about the leftovers? And are the leftovers capable to cover what had happened? And apparently sometimes they either aren't capable of what had happened because it's getting these top-down structures, or maybe it's not documented very well. I mean, why use for Boston this kind of image? But then also, it's also, I mean, that's the one thing. So how can we reproduce this with a website, which seems to be easy because you have hypertext and everything, for whichever reason it's not. And then on the other hand, I also think what for me is really important is this interrelation. I mean, for sure, websites are not that interactive. And this is what we're really going to do, is really checking Twitter accounts and trying to see, okay, what happened in the protests and what happened on Twitter accounts. Also, when the project will go on, when the project will start, actually, we are hoping also to find protests where we can really in real time see what's happening between the protests, Twittering. Are there influences? Are there like media channels that sort of direct and actually choreograph the protest? Yeah, but you're absolutely right that there is. Yeah, maybe that's the problem of websites. Yeah, I mean it's really really interesting. And the other thing is, I have to say I mean this is super interesting. Thank you, because I don't know. It's Marcela Fuente. I don't know her work or that what she has been writing about. But I find this really interesting. This is what I actually also talked about, that I really think that these websites, or let's say online presences, it's not only websites, it's online presences, are choreographed. I would say choreographed, like it's the scripting of movement. In a literal sense, maybe, and sometimes also in a more, let's say, figurative sense. But as I don't know her, I'd love to hear more about that, definitely. Thank you very much. Então, duas coisas. Primeiro, comentando um pouco a sua pergunta também, que eu achei interessante, é que quando eu contei dessa história de 2013, que me perguntavam, eu estava na França, se eu entendia o que estava acontecendo, alguns amigos meus, colegas, professores, diziam que sabiam o que estava acontecendo. E eles começavam as explicações assim: daqui da minha janela, eu só estou vendo coxinha, reacionário, filhinho de papai. Daqui da minha janela, é só um bando de conservadores, e eram figuras historicamente muito ligadas aos partidos de esquerda tradicionais, e me incomodava um pouco essa posição de daqui da minha janela. Da janela, tudo parece ser vertical. Para você conseguir perceber a horizontalidade, tem que ir um pouco para a rua, para perceber para perceber o embate, né? Porque isso não é dado, isso tem que ser construído. E uma experiência que eu tenho muito boa dessa conversa lá no Ocupa Cinelândia é que eu fiquei sentado, ficou todo mundo em pé, mas passou um monte de gente, e teve gente que me perguntou se eu ia fundar um novo partido, e teve uma pessoa que diz assim: a solução para tudo isso é o amor. E as pessoas conversando, e as pessoas discordaram. Mas eu me lembro que teve uma fala, e eu conecto com a fala do André, de uma menina que disse que ela não estava na ocupação, mas um ex-namorado dela estava. E ela era evangélica, e ela estava chocada de perceber que tinha acontecido alguma coisa com o ex-namorado, porque ele estava escutando ela. E 2 semanas que ele passou ali discutindo, conversando com um monte de gente de diferentes grupos, ela dizia: alguma coisa aconteceu com esse cara, que ele aprendeu a escutar.
né? E eu pensei, isso não é visível, não é, contabilizável, mas isso é uma transformação fantástica, que eu acho que a gente sente alguns efeitos hoje e vai continuar sentindo de forma otimista, eu admito. Aí, fazendo esse link, eu também posso, eu só vou responder você também de uma maneira muito autobiográfica, minha família é toda evangélica, toda. Eu sou o único filósofo que saiu, mas dessas linhas mais tradicionais, né? Batista, presbiteriano, e não dessas linhas pentecostais. E, de fato, eu concordo. Eu também acho que a gente precisa ir para a rua para esbarrar, encontrar e tentar entender. Concordo, você que tem uma pluralidade de corpos aí. Concordo também que a gente tem que dar mais atenção a isso, porque é uma questão muito importante no Brasil hoje. A gente tem que pensar. Só fico pensando também que a gente tem que ter um certo cuidado de fazer certas nuances, porque, às vezes, eu sinto, isso é só uma pessoa pessoal, que tem um certo anti-evangélico por trás das críticas. Se você pensar historicamente no Brasil, os evangélicos eram uma minoria. E eles eram muito mal vistos, principalmente em cidades pequenas. Sempre foi dominado pela Igreja Católica no Brasil. Agora que a gente está vendo uma outra posição. E, de fato, é horrível essa teologia da prosperidade, mas a gente sempre viu no Brasil promiscuidade entre a Igreja Católica e o poder. E por que, de repente, agora são os evangélicos ocupados de toda uma ameaça? Não estou dizendo que não tem um risco, que é algo que a gente tem que enfrentar e pensar. Existem grupos de evangélicos muito progressistas, também eu conheço, mas o problema é mais amplo. É essa relação religião e poder, eu diria, sem conhecimento de causa, que também há uma relação promíscua entre o espiritismo e o poder no Brasil, alas muito conservadoras do espiritismo. Então, a gente tem que pensar essa questão mais ampla, que é essa questão da religiosidade, os corpos, né, que estão nessa busca do sagrado, e não é fácil. E uma coisa que eu aprendi, inclusive, na convivência lá com o Zeca Ligeiro, que está aí, que está no núcleo de estudos de performance afro-ameríndia, a gente faz parceria lá, é que, como filósofo, eu sempre fui o ateísta radical, que sempre muito crítico, e eu comecei a revalorizar essas experiências com o sagrado, como tendo algo, um potencial também. Mas, para ver isso, a gente tem que fazer um monte de nuances. Eu acho é uma tarefa. Sí. Quería... ¿Está bien en español? Un poco como una continuidad a la pregunta de los evangélicos y a lo que mencionaste, que te parece que la polarización de la sociedad es un síntoma de madurez política. Pues un poco... coincido, pero llego a conclusiones distintas, no del escuchar, sino del confrontar. Debido a que pues tenemos una sola polis y proyectos mutuamente incompatibles, mutuamente excluyentes de qué hacer en el espacio de lo público, y entonces cuando esos cuerpos evangélicos o conservadores, salvando las diferencias, ¿verdad? De como bien tú dices, que puede que haya mucho más ahí que la forma caricaturizada en que uno suele ver esos grupos, ¿verdad? Pero me parece que hay dos propuestas de la polis y un solo espacio público. Y me parece que la violencia del tipo que sea, ya puede ser simbólica, puede ser física, etcétera, es inevitable allí donde al final, precisamente porque tenemos dos proyectos mutuamente excluyentes y una sola polis, y nuestras vidas nos van en ello, ¿verdad? Si, como tú bien decías, si una persona trans, si una mujer, si una persona gay no puede caminar en la calle, pues las vidas nos van en qué hacemos con la calle, en qué espacios construimos, y por lo tanto no nos pueden ser indiferentes y tenemos que estar dispuestos a luchar. O sea, ¿cómo ves esas dos cosas que planteaste que parecerían estar en conflicto? O sea, la disposición a hablar con el otro, pero también la necesidad de proponer una propuesta para la polis. Sí.
Hola, yo voy a hablar en español. Es una pregunta para Susan. Si ella también ha contemplado en su investigación qué pasa cuando la coreografía de las redes sociales no se corresponde directamente con los cuerpos. Voy a explicar el caso. En una visita a Nueva York, bueno, fuimos a la Judson Church y allí había un cartel de un espacio que era un museo de las conquistas ciudadanas, huertos comunitarios, acciones para liberar carriles para bicicletas, y había esa publicidad. Entonces entramos en Internet, bueno, entré yo en Internet y había muy poca información, la típica página blanca con 3 o 4 cositas y muchas fotografías de personas en manifestaciones. Entonces, bueno, buscamos la dirección, fuimos allí, hacía como 20 grados bajo cero en Nueva York, y no encontrábamos el sitio. Y el sitio tenía, su nombre era que era un museo de la ocupación de un barrio. Cuando llegamos al sitio y entramos al museo, había una sola persona, que era un vecino de ese barrio, que tenía cientos de cintas de vídeo, de grabaciones de las cosas que habían pasado en ese barrio. Es decir, que él, en realidad, lo que era un custodio de un material, pero allí no había ningún proyecto de recorrido, quiero decir, no había ningún proyecto de mediación en el sentido de que el visitante pudiera acceder pues no sé, a un recorrido histórico en relación a cuando la municipalidad decidió hacer esta acción en el barrio, nosotros decidimos hacer esta, o no sé, que hay millones de narrativas posibles. Entonces me pareció que ocurría lo contrario a lo que tú comentabas, que era una coreografía que en determinados entornos podía tener suficiente resonancia, pero luego no tenía. Obviamente había un cuerpo detrás, que era el de esa persona que recuperaba toda la información, pero no tenía los cuerpos reales de eso. Entonces, en todo lo que es medial, pasa también algo así, porque en lo mediado siempre hay un recorrido, ¿no? que en eso se conectaba con lo que él decía de la verticalidad o la horizontalidad y cómo se puede reflejar eso. Entonces, bueno, era solo eso, por saber. Yeah, thank you very much for pointing out this project to me. Well, I'm not saying that, what I wasn't saying that there's always an interrelation between the online and the on-site. That's not the case. It can be either way. And the interesting thing is what I tried also to say is that there can be also choreography without bodies. I mean, like Forsyth is saying in his choreographing objects, that there is not necessarily a body behind if something is choreographed. So here it would be maybe really this rather, well, not, I mean, very rich but not very well communicated materials that are in some way maybe choreographed or not choreographed, because it's just a mass of stuff where you have to find your way through. So I wouldn't say, I would say that it's possible that you have the choreography of movement, for example, online, or also like documents that sort of speak to you and where you have to find your pathway through. So which would be like, this is what I tried to say, that for example, the internet itself can be a choreographer, if you want to say so, because somebody is liked or not, or certain movements are happening that are sort of not within the control of one or some bodies anymore. And this I find important. So we're looking at this, we're looking also at just people being there, but then we're also looking at the interrelations. And this is what seems important, I would say. So I hope that answers your question a little bit. Thank you very much. Agradecer a sua pergunta. E eu fiquei pensando, lembrando mais uma coisa para falar com o André, já te respondo. Que a coisa é tão complicada, alguém pode me ajudar aí, mas tem um grupo de rap composto só de meninas, não sei se vocês conhecem.
As Minas. Não sei se é esse mesmo, não, da Lídia. Islã das Minas, pode ser. Não tenho certeza, eu esqueci o nome deles. De qualquer maneira, aí eles foram na universidade, se apresentaram, e a menina, na hora do debate, ela contou que ela descobriu o feminismo numa sala da internet da igreja evangélica da comunidade que ela morava, que era o único lugar que tinha internet e que tinha acesso. E foi lá que ela se abriu para o mundo. É algo mais complexo, porque tem um monte de lugar que ninguém está indo lá, ninguém está ocupando, as igrejas evangélicas estão. Né? Então, é um problemão, eu concordo com você, tem que ser pensado e tem que ver todas essas nuances. Agora, em relação à sua pergunta, que eu acho muito boa, eu só queria defender uma posição que eu acho o seguinte: por que eu defendo que a polarização é um amadurecimento? Porque é ingênuo a gente acreditar que projetos para polis excludentes vão ser resolvidos na base de uma argumentação racional e que vamos encontrar uma unidade em que os dois lados vão ceder e vão entrar num acordo. Eu acho isso inviável, uma ingenuidade política impossível, uma crença no poder da razão que eu acho que, enfim, não é possível. Então, eu penso muito, vocês devem conhecer o livro da Márcia Tibur, Como Conversar com um Fascista. Não tem como conversar com um fascista. É impossível. Né? É um título irônico. Né? É uma ironia o título. E isso vale mesmo para o seu tio, que no churrasco, bêbado, antigamente, ele falava que tinha saudade da ditadura militar, e agora ele fala, mesmo não estando bêbado, né, porque se sente autorizado. Não tem conversa. Então, eu não sei, o que eu fico imaginando assim, deve ter uns 20% da galera que já está pensando criticamente, está olhando para o mundo de um modo crítico. Tem 20% que está perdido. Não tem como conversar com essas pessoas. Agora, tem ali uma janela no meio de pessoas que pode ser ou pode não ser, que estão meio em dúvida, que se empolgam com algumas coisas, mas são questionadores. Com essas pessoas a gente conversa. E aí é possível argumentar. Né? É possível, inclusive, tentar acordos e tentar... Agora, e não são só dois, né? Mas supondo que sejam dois projetos excludentes, eu acho que a gente tem que ser capaz de amadurecer, não um projeto único, mas é suportar essa divisão e essa tensão. A gente vai ter que dar um jeito de encontrar uma força, de assumir que é uma sociedade rachada, monstruosa, monstro, né? Partes diferentes, e monstro não vira um terceiro bicho. Você continua vendo a girafa e o rinoceronte. As duas partes continuam lá. A sociedade Brasil ela só é explicável por esse modo do teratológico, do monstro. E a gente vai ter que suportar isso, se a gente quiser sobreviver. Temos que ter força. Gracias a los panelistas y a todas. ¿Qué sigue?